Olá, tudo bem? Você está no Econotel, Economia e Teologia Cristã. Seja bem-vindo. Olá, tudo bem? Meu nome é Alexandre e no episódio de hoje a gente vai Já vamos começar na decadência do Estado? Ou a gente vai abrir o Estado? Bom, comigo hoje aqui, como sempre, Thiago. E aí, Thiago, tudo bom? Tudo bem, tudo bem. Tudo bem ao pessoal que está ouvindo. E sim, hoje vamos começar com o princípio do fim do Estado, né? Princípio do fim do Estado. O princípio o princípio do fim, que é o princípio e o fim também, acaba sendo. Acaba sendo. E mais, já vou dar, vamos dizer assim, eu vou contar o final, mas não desligue, porque a gente vai contar como é que a gente vai chegar no final, não no final do Estado, tá? Ainda não. Se você tivesse ouvindo esse episódio em algumas décadas futuras, talvez o Estado não exista mais, mas no momento que a gente está gravando, o Estado ainda existe e ainda está forte, viu? Mas o fim que eu vou contar aqui é o fim do podcast de hoje, que é o seguinte: o Estado, na realidade, ele já tem o seu começo finalizado, e a gente vai explicar isso em detalhes, inclusive. Não é por nós, não é por nossa vontade, e aí fica o disclaimer de sempre, tá? A nossa discussão aqui no podcast é uma discussão acadêmica, então não venha nos prender, a gente não faz recomendação financeira, econômica, não vamos pegar em armas, não queremos derrubar o Estado. Aliás, queremos, mas não vamos pegar em armas para derrubar o Estado, é só por uma questão de vontade acadêmica, tá? Então, Suprema Corte, qualquer coisa do tipo, não nos perturba por causa disso, tá? Então vamos deixar esse disclaimer que vai que os caras pegam isso do jeito que está, tá? Então a gente não tem intenção alguma de fazer ações em relação à questão de derrubada. Desejo é outra coisa, tá? Então é outro detalhe. Mas não é a gente que vai fazer isso, tá? E não é a gente que vai fazer a predição ou a profecia para o fim do Estado. Hoje, a nossa temática de hoje a gente vai começar pelo próprio Deus, pela própria palavra de Deus, e aonde a gente vai colocar depois, ao longo desses podcasts. Hoje não vamos entrar especificamente nisso, mas ao longo do podcast a gente vai comentar a estrutura e definição do Estado e tudo mais, mas aqui, nesse texto que a gente já vai ler, da Bíblia mesmo, já menciona que, olha, vocês querem fazer isso? Palavra de Deus, tá? Palavra de Deus, das palavras que Deus está falando com o profeta. Vocês querem fazer isso mesmo? Aí o povo fala, quer? Então, vai acontecer isso aqui se vocês quiserem. Ainda quer? Aí o povo vai lá, parece que é igual o povo de hoje em dia, e se bem que a gente está falando isso aqui é século, arredondando as contas aqui, eu até acabei esquecendo de pegar a data, vamos arredondar, século XI a.C., tá? Século XI a.C., os caras estão com a mesma mentalidade de hoje. Ó, vai dar ruim, palavra de Deus. Aí o povo falou, a gente quer. Aí Deus falou, então tá bom, tome, tá aqui o Estado do jeitinho que vocês pediu. O que acontece? Que aí vai ser capítulos dos próximos episódios, deu ruim, exatamente como Deus tinha falado, tá? Então é isso que a gente vai ver, e hoje a gente vai ver o texto tradicional eu gosto dessa expressão, do início do fim do Estado, o texto tradicional que é não é Romanos 13 ainda, tá? Tem muita gente que pode dar, Romanos 13, ainda não. Vamos chegar em Romanos 13 ainda, tá? Vamos fazer um pequeno caminho mais panorâmico até lá, mas vamos começar primeiro em contexto tradicional de 1 Samuel, capítulo 8, tá? Que é onde vai falar da questão da queda, ou da predição do início do fim da queda do Estado, tá? Que é o que está dentro da palavra. Mas antes da gente entrar dentro, propriamente dito, no texto, que a gente vai ler aí alguns versículos do capítulo 8, só dar um rápido panorama aqui. A gente já falou isso no episódio anterior, sobre... No episódio anterior, a gente falou um pouquinho sobre alguns estados, né? Que, assim, coincidentemente, aconteceu a mesma coisa com o que está acontecendo aqui com Israel, que vai ser o nosso estado de hoje, é o estado de Israel ali um pouquinho antes do período da monarquia, né? E os outros que a gente comentou no último episódio foi sobre Roma, que é depois... Acaba sendo depois disso aqui, né? Bem depois do que isso aqui. Tem o Egito, que é um pouco antes, acaba pegando esse período também, né? A gente citou assim muito rapidamente que é o período grego também, né? A gente nem entrou em detalhes, porque
a gente for entrar no período grego, a gente faz um podcast só de Grécia. Tá? Não é um episódio, é um podcast inteiro só de Grécia. A gente citou alguns casos ali também, e a gente viu que ao longo da história, só com esses dois casos, que a gente detalhou um pouquinho mais, Roma e Egito, os próprios estados, eles acabaram com seu próprio peso, tá? Ah, mas foi por causa de guerras, foi por causa de corrupção e tudo mais. Então, o nome de tudo isso se chama Estado. Ou, como a gente fala na física, né? A massa ou o peso do Estado, né? Foi uma explosão completa, né? São características intrínsecas, né? Características intrínsecas, né? Então, assim, já vai anotando aí, ó, peso do Estado, corrupção, expansão territorial, que é o que a gente chama modernamente de imperialismo, né? E não tem nada a ver com o imperialismo americano. Aliás, também tem, tá? Também tem, mas não é só, né? Então, assim, o próprio Estado, ao longo da história, não é de hoje, e de hoje também acontece isso, os Estados se acabam com seu próprio peso. E a gente vai ver aqui mais um caso clássico de Israel, que também teve... É claro que ali em Israel a gente tem uma série de outros fatores, né? E a gente tem até intervenção divina em diversos casos, depois da criação do Estado, né? No caso a gente está falando aqui de monarquia e tudo, tem intervenção divina, sim. Deus escolhe uma tribo para poder fazer o seu reino, só que o reino de Deus, que é o que a gente vai ver lá no Novo Testamento, e nas palavras do próprio Deus encarnado, não tem nada a ver com sangue, não tem nada a ver com estado físico, pessoas e tudo mais, e aí os caras estão esperando, aí os discípulos até perguntam lá em Mateus 24, Jesus, tá, beleza, tá tudo bonito, mas quando é que você vai restaurar aqui nós aqui, hein? Tá o Império Romano aqui na nossa cola, tudo mais, Jesus fala, poxa, vocês não estão entendendo ainda, o meu reino não é terreno, não tá, quer que eu desenhe? Pois é, então, o reino de Deus não tem nada a ver com o reino monarquia, tá? Curiosamente, né, na tentação, o que o diabo oferece a Jesus, né? Uma das ofertas é o quê? Os poderes deste mundo, né? Poderes deste mundo, Estado, reinos, tá aí, o poder. Né? Curiosamente, né? Olha, só em cima disso aí, como diz o pessoal da hermenêutica, né? Só em cima disso aí já dá para fazer uma heresia grande das boas, né? Estado sempre é coisa ruim, porque o próprio diabo ofereceu isso a Deus. Cara, precisa de um motivo... Aliás, precisa de outro motivo além desse de odiar o Estado? Tá aí, bíblico. É coisa que o diabo oferece para Cristo. Pronto, não precisa de mais nada, né? O próprio nascimento de Jesus tem a contraposição do Estado, né? A matança dos inocentes por Herodes, né? Porque para tentar pegar o rei dos judeus, que está na cabeça dele um rei terreno, né? Sim, que ia suplantar o Império Romano na época ali, né? O Império Romano. Então tem assim, tá cheio de maluquices lá no Novo... E a gente vai chegar no Novo Testamento também, a gente vai passar aí, antes de Romanos 13, a gente vai passar um pouquinho aí desse período mais inicial do Novo Testamento também, vamos chegar em Paulo e tudo mais, né? Então, qual que é... Vamos dar só um panorama aqui em Juízes, né? A gente acabou mencionando também um pouco sobre a cronologia ou período do juízo no episódio anterior. Mas só para dar uma geral, nós temos um livro bíblico chamado Juízes, tá? E eu estou falando assim, talvez tem muitos cristãos e pessoal da igreja que me acompanha e tudo mais, que acompanha o Thiago também. Aqui a gente está falando de uma forma bastante ampla, tá? Porque tem pessoas cristãos e tomara, a gente espera que também que pessoas que não cristãos, pessoas que nunca leram a Bíblia também, esteja nesse meio do contexto aqui, porque nosso foco não é só teologia, também tem a parte de economia, que ainda nem chegamos, mas vamos chegar ainda, tá? Então, tem pessoas que talvez nunca leram a Bíblia, então, por isso que eu vou dar esse panorama mais muito geralzão em questão de texto bíblico, tá? Então, o que acontece? A gente tem o livro de Juízes, o livro bíblico de Juízes, que vai contar histórias de pessoas que tinham esse título de juiz, tá? Em linhas gerais, o que acontece? Tirando lá do texto bíblico, tá? E até fazendo essa revisão que a gente já viu. Juiz era um camarada que era chamado por Deus para uma determinada missão, uma missão específica, tá? Então tinha uma determinada opressão de algumas nações ou de alguns povos em cima de Israel, tá? E qual que é a situação ali
a situação social de Israel nesse período que vinha essas outras nações. A gente tem o Êxodo, Moisés saindo e tudo mais, Moisés não entra na terra de Canaã para fazer a conquista, entra apenas Josué e Caleb, que são os únicos que saem da terra do Egito. Josué fica no lugar de Moisés para liderar as campanhas, as batalhas que tem ali da conquista de Canaã, faz a divisão territorial, porque Josué acaba morrendo, né? Ele tem uma vida, vamos dizer assim, finita, mas ele divide o território e fala, ó, tomem conta, porque até o fim da vida de Josué, Israel não conquistou a terra que Deus tinha prometido, era para ter conquistado. Eles não conquistaram em termos geográficos. Dividiu ali, cada tribo toma conta. E aí, quando Josué morre, entra as histórias que nós temos no livro de Juízes. E aí, literalmente, acontece isso. Todo mundo está dividido dentro do seu território e cada um vai tomar conta da sua vida. E é literalmente isso, tomar conta da sua vida. Porque o camarada tem ali um pedaço de terra, tá? Tem uma tribo, e é dividida exatamente desse jeito. Você tem a divisão geográfica da tribo, você tem dentro da tribo as famílias, e dentro da tribo, daquele pedaço geográfico, você tem a divisão de terras, por famílias e tudo mais. E ali vai cair alguma família de terra, por exemplo, vamos colocar no nosso tempo moderno, em uma cidade que não está conquistada, ou que está parcialmente conquistada. Os camaradas vão montar suas casas ali do lado, hoje, agora à noite, porque amanhã já tem que pegar na espada por causa de guerra, com um vizinho que tem do lado. Só que ali eles se viram. Literalmente é isso, se viram. Eles vão conquistar aquilo que deve ser conquistado cada tribo. Só que aí pegou ali um povo mais forte, um povo cananeu. Cananeu não é uma nação. Você tem povos cananeus no plural. Você tem vários povos ali. Então, de vez em quando, os caras se juntam em 3, 4 povos, juntam uma galera muito grande, atacam uma tribo inteira, só que uma tribo toda não tem muito exército. Aí pede ajuda de uma outra tribo. Então, assim, acaba sendo, só uma olhada nesse panorama, que cada um vive a sua vida, vai ter que conquistar o seu pedaço de terra que Deus mandou, se precisar. Pede autorização para o presidente? Não. Para o rei? Não tinha? Não. Pede autorização para o vizinho. Para a tribo vizinha, dependendo, vai pedir alguma ajuda. Mas não vai pedir para todas as tribos. Em alguns momentos, todas as tribos se juntam, porque o inimigo é muito grande, mas, assim, e o texto já deixa isso inferido, na maioria das batalhas que se tem, são batalhas locais, onde a tribo e as famílias é que vão acabar se virando. E aí, o que acontece? Aí tem os preceitos que todo o povo de Israel, porque Deus trata o povo de uma forma geral, todas as tribos, tá? Você não tem uma questão... e aí tem aquele livro vou até deixar anotado aqui também, acho que eu já tinha mencionado ele na semana passada, mas eu vou deixar ele anotado aqui também, do André Heinck, né? Ele vai falar muito dessa... Eu vou deixar a anotação dos 2 livros dele, que são excelentes, tá? Que você não tem, até esse período do juízo, e até um pouquinho depois, você não tem uma espécie de nação israelita, uma identidade, alguma coisa do tipo geral. Não, você tem literalmente isso, tribos. Você tem pessoas, famílias. O único ponto em comum é o religioso, né? Sim, o único ponto de identidade, assim, que vamos dizer que une toda a identidade é a questão do Pentateuco, né? Do Pentateuco, da lei, que foi dada por Moisés. Né? Então, você não vai ter uma coisa unificada no sentido de, olha, o tribo de Dan, você está fazendo o quê para eu fazer igual? Não, não tem. O que eles têm o Pentateuco está aqui. Você vai seguir o Pentateuco? Te vira para seguir o Pentateuco. Acabou. Não vai ter fiscal ali, fiscal do governo, para ver se está seguindo o Pentateuco ou não. Né? É Deus que está te fiscalizando. Né? Você tem que seguir os preceitos da lei, né? E aí, o que acontece? Nós temos essa situação no período dos juízes. Só que o povo, bom, a gente conhece bastante do resto do Antigo Testamento, eles se desviam constantemente. Se desviam, Deus levanta um juiz para tirar a opressão daquela nação e julgar. E aí é que tem os detalhes. Quais são os detalhes? Por exemplo, você tem os midianitas. Midianitas é um povo grande. E eles vão subjugar Israel, dá a entender no texto que as 12 tribos, mas nem sempre
são as 12 tribos. Aí pode ser uma grande quantidade, tá? Mas acaba que, se você consegue, no caso dos midianitas, amalequitas, hititas e por aí vai, se você consegue subjugar uma boa parte, principalmente onde está a força militar, bom, o resto das tribos não pode fazer muita coisa, né? Ainda mais se for um povo forte. E aí acontece o quê? Durante vários períodos de subjugamento, a gente tem ali, os midianitas subjugaram Israel durante 40 anos. O outro povo foi durante 30 anos, 60 anos e por ali vai. Que é o quê? O domínio externo em cima de todas as tribos. E aí, o domínio externo nesse período é muito pior do que o que a gente teve. Aí você tem período de escravidão, os camaradas eles entravam nas colheitas de todas as pessoas, de todas as tribos, de todas as famílias. Por exemplo, a gente tem o caso de Gideão, né? Gideão ele malhava trigo no lagar. Para quem não conhece essa expressão, é mais ou menos do tipo, você tem um local para fazer vinho e você tem um local para moer trigo. Tá? Eu nunca fiz os dois, já vi como é que é feito, mas assim, não dá para você fazer trigo no local onde faz vinho e vice-versa. Mas o Gideão estava fazendo isso. Por quê? Porque o Gideão é dos midianitas, né? Se não estiver enganado, acho que é dos midianitas. Acho que sim. Acho que é dos midianitas. Vamos dizer que é midianita. Se tiver errado, o pessoal vai me corrigir depois. Então, os midianitas estão ali pressionando para pegar o quê? Trigo, justamente para pegar o alimento. E não está na época de vinho. Então é perfeito eu malhar trigo no lagar, porque ninguém vai procurar nada no lagar. E aí o camarada consegue ter o seu alimento da sua família por ali, né? Então, assim, a opressão da nação inimiga é desse nível, de acabar com tudo, tá? Não é imposto, tá? Não, ali aliás, se bem que imposto também, né? Por definição, acaba sendo a mesma coisa do que nós temos de imposto, que é a tomada à força do mesmo jeito. E aí o povo se voltava a Deus. Aí se voltava a Deus e Deus levantava um juiz. Midianita, só para... Não, estava certo. Midianita. Gideão Então... com 300 homens vence os midianitas. Os midianitas, né? Não é o 300 de Esparta, tá? É o 300 midianitas, tá? Essa é outra saga. Essa é outra saga, essa é outra história. Então, aí o que acontece? Você tem essa opressão toda dos midianitas, vamos pegar esse caso do Gideão, e aí Deus vai e levanta Gideão justamente para poder fazer, vamos dizer assim, libertar o povo de Israel, as tribos, afastar a ameaça midianita, tá? Essa é a ideia. E aí acontece lá a batalha e tudo mais, que a gente conhece muito bem, dos 300 e tudo, e aí a gente não tem só Gideão, a gente tem Débora, temos outros, Otoniel, tem diversos outros juízes, tá? E aí Deus levanta esse juiz numa questão numa missão que é o quê? Qual que é a missão? Tirar esses caras daqui, em batalha militar. Tirou, acabou, bom, cada um volta a tomar conta da sua vida, só que aí a gente sabe como é que é a mente humana, não só de brasileiro, né? A gente sempre fica procurando um Messias, que não é um Jair, mas é um libertador, alguém para a gente poder se encostar, né? Um libertador. Não é mentalidade só nossa de hoje, tá? Dessa época também. Gideão, se libertou a gente, então reina aqui sobre nós. Gideão, inclusive Gideão, um desses casos, quero cuidar da minha vida, eu não quero arrumar problema na minha vida. Mas aí, tanto ele quanto os outros juízes que aparecem no livro de Juízes, acabavam fazendo, vamos dizer assim, serviços, perdi agora a palavra, serviços. O que é isso? O camarada acabava servindo como uma espécie de juiz privado. Obviamente estou colocando aqui um anacronismo gigantesco, tá? Que é o quê? O cara tá ali, ele tá e ele vai fazer orientações de juízes. Igual é o nome do livro, Juízes, né? Só que ali o juiz ele vai fazer aquelas questões igual, semelhança que a gente tem, que é... Então, por exemplo, eu e o Thiago temos uma disputa num pedaço de terra ali na tribo de Dan. Não, esse pedaço de terra é meu, o Thiago fala, não, é meu. Não, então vamos levar isso lá para o Gideão. A gente contrata, vamos fazer isso anacronicamente, contrata o Gideão, que é um juiz de confiança entre eu e o Thiago. E aí, o Gideão, tá aqui os documentos que eu sou o dono desse pedaço de terra. E o Thiago vai levar lá os documentos, as testemunhas, o Gideão vai analisar, eu estou inventando essas histórias, tá? Porque são histórias que aconteciam naquela época, tá?
E aí ele vai analisar e vai dar uma causa. Olha, a solução disso é assim. Algo muito semelhante, e aí eu lembro demais das aulas do Xavier, de História do Direito. Tem um curso que o professor Xavier fez, tá? Eu vou até deixar anotado aqui, Direito, curso do Xavier. Tá? Quem quiser, eu acho que ainda fica aberto lá no Conecta HS, tá? Sempre fica aberto lá para quem quiser comprar. Eu comprei, excelente, tá? Muito bom curso. Somos dois alunos. Né? O Thiago também fez esse curso também. Cara, e ali eu não esqueço das aulas que o Xavier fica falando sobre a questão do direito romano, né? Que o juiz nada mais é do que... eu não vou saber usar as palavras que ele usou, obviamente, tá? Mas, parafraseando, o juiz nada mais é do que um revelador dos costumes. Então, tem os costumes no povo e o juiz apenas revela qual que é o costume que está sendo utilizado e aplica. Só. Então, tem partes que estão disputando determinada coisa que tem um costume ali que alguém esqueceu, qualquer coisa do tipo, contrata esse juiz no contexto de romano e esse juiz vai ver quais são os costumes. Eu falo, olha, vou revelar o costume para vocês. E revela o costume. Que eu acho que eu vou estar falando alguma besteira, mas que é colocar em prática o direito. E aí dá a decisão, que é o que a gente conhece hoje. Coloca a decisão. E aí as partes, que confiam naquele juiz e tudo mais, aceitam aquela decisão e encerra o processo. É exatamente isso que acontece no período dos juízes. Aliás, e é por isso que essas pessoas são chamadas de juízes, não por causa de guerras militares, mas por causa dessas questões judiciais. Sim, seria como quase uma câmara privada, de arbitragem privada, né? Também poderia se dizer assim, privada. Fazendo também, claro, um anacronismo gigante, né? Como tu disse, mas mais ou menos por esse estilo. Exatamente, e se encaixa perfeitamente, né? E se encaixa, porque o período dos juízes é exatamente por isso, por essa arbitragem que se faz, né? É algo bem análogo ao que Moisés fazia, por exemplo. Né? Só que Moisés fazia com a multidão, era muita gente. Aí Deus falou, olha, você não vai dar conta, você vai morrer, você vai dar um infarto, não vai dar conta não. Divide os anciãos, e aí é que começa com a tradição que a gente vai ver muito no período dos juízes, no período de Samuel também, dos livros de Samuel e do livro de Reis, aquela expressão que a gente conhece como os anciãos. Ir para a porta da cidade, os anciãos vão para a porta da cidade para... no livro de Ruth também tem isso, Boaz vai procurar os anciãos na porta da cidade. O que são esses anciãos? É uma espécie, entre aspas, de mini-juízes ou de... não sei nem como é que colocaria hoje em dia, mas como se fosse promotores e advogados, vamos fazer esse anacronismo aí, que se juntam ali, faz uma espécie de tribunal do júri na porta ali, que são só os anciãos, os mais velhos, quase que os líderes da cidade, para poder fazer alguma espécie de atender uma demanda e tudo mais, para resolver causas. Resolveu a causa, o que faz? Bora para casa. Acabou. Então, esse é todo o período dos juízes que nós temos, tá? É claro que tem muitas questões teológicas aí no meio, é um dos livros que particularmente eu acho que é muito triste por causa de muitas histórias tristes por questões de desvios e de pecados, tá? De uma forma geral, só que de uma forma geral, de novo, é um período onde as coisas estão acontecendo, onde as coisas estão funcionando. E a gente vai ver isso perfeitamente, que as coisas estão... vamos dizer assim, as coisas estão dando certo e estão funcionando, apesar do pecado, que não vai ter como tirar isso está explícito, tá explícito. Não é que está implícito, isso aqui não é interpretação, é o texto direto de 1 Samuel capítulo 8, ele vai explicitar isso, que aqui, só para dar esse contexto, e aí a gente só vai ficar hoje apenas nesse finalzinho do período dos juízes, que é no período de Samuel. Samuel, ele é o último juiz desse período de juízes, tá? Tem Samuel, tem Eli, que também é citado. Eu desconfio, olhando para o texto, que teve outros juízes que a Bíblia não cita. Que, por exemplo, Eli não é citado como um juiz dentro do livro dos juízes, mas ele acaba sendo uma espécie de juiz também.
Por quê? Porque no período que, vamos dizer assim, tem muitas guerras, muitas batalhas dos filisteus ali no início de 1 Samuel, que dá para se encaixar cronologicamente com algumas partes ali de Juízes, né? A gente acaba tendo, a gente acaba não tendo libertador. E parece que Israel por si só acaba apaziguando ali, ou botando para quebrar em cima dos filisteus, sem um líder comum. E acaba que aparecem algumas figuras de pessoas mais expoentes, como Eli e Samuel, né? Que até onde eu lembre, Samuel não fez guerra, e Samuel é o último juiz, né? Então me parece, aí um chutômetro meu, que teve alguns outros juízes que faziam esse papel de juiz, né? Da forma que eu acabei colocando. Mas vamos ver então o texto de 1 Samuel, capítulo 4. Capítulo 8. Capítulo 8, 1 Samuel, capítulo 8, versículo 4 ao versículo 20. Samuel está ali, é o último juiz, já está velho, e aí os caras estão querendo um outro juiz, né? Não. Lê pra gente, Tiago, o que esses caras de Israel... E assim, não é o povo, é os anciãos. É os líderes de Israel, vamos dizer. O que esses caras estavam querendo nesse período? Bom, capítulo 8 de 1 Samuel, né, começando aqui no versículo 4. Então os anciãos, todos de Israel, se congregaram e vieram a Samuel, a Ramá, e lhe disseram: Vê, já estás velho, e teus filhos não andam pelos teus caminhos. Constitui-nos, pois, agora um rei sobre nós, para que nos governe, como o tem todas as nações. Porém, esta palavra não agradou a Samuel, quando disseram: Dá-nos um rei para que nos governe. Então Samuel orou ao Senhor. Disse o Senhor a Samuel: Atende à voz do povo em tudo quanto te diz, pois não te rejeitou a ti, mas a mim, para eu não reinar sobre ele. Segundo todas as obras que fez desde o dia em que eu tirei do Egito até hoje, pois a mim me deixou, e a outros deuses serviu, assim também o faz a ti. Agora, pois, atende a sua voz, porém adverte-o solenemente e explica-lhe qual será o direito do rei que houver de reinar sobre ele. Referiu Samuel todas as palavras do Senhor ao povo, que lhe pediram um rei, e disse: Este será o direito do rei que houver de reinar sobre vós. Ele tomará os vossos filhos e os empregará no serviço dos seus carros, e como seus cavaleiros, para que corram adiante deles, e os porá uns por capitães de 1000 e capitães de 50, outros para lavrarem os seus campos e ceifarem as suas messes, e outros para fabricarem suas armas de guerra e o aparelhamento de seus carros. Tomará as vossas filhas para perfumistas, cozinheiras e padeiras. Tomará o melhor das vossas lavouras e das vossas vinhas e dos vossos olivais, e o dará aos seus servidores. As vossas sementeiras e as vossas vinhas dizimará, para dar aos seus oficiais e aos seus servidores. Também tomará os vossos servos e as vossas servas, e os vossos melhores jovens, e os vossos jumentos, e os empregará no seu trabalho. Dizimará o vosso rebanho, e vós lhe sereis por servos. Então naquele dia clamareis por causa do vosso rei que houverdes escolhido, mas o Senhor não vos ouvirá naquele dia. Porém o povo não atendeu à voz de Samuel, e disse: Não, mas teremos um rei sobre nós, para que sejamos também como todas as nações. O nosso rei poderá governar-nos, sair adiante de nós e fazer as nossas guerras. Aí até o versículo 20 aí que Cara, é um desastre. Assim, em outras palavras, olha, não é palavra de Samuel, não é palavra nossa, é palavra que o próprio Deus está falando para Samuel. Vai dar ruim, velho. Vai dar. Vocês querem isso mesmo? Olha a lista de bomba que vai ter, que esse cara vai fazer. Isso me lembra um outro texto, aquele texto lá de Deuteronômio 32, 31, 32, 33, né? Que são as bênçãos e as maldições. E Deus faz uma lista. Deus faz uma lista das bênçãos e das maldições. E a gente vê dentro da história que tem um período de bênção, que está lá na listinha,
lá de Deuteronômio, e também tem a lista das maldições que também aconteceram historicamente. Né? Sim. E essa coisa que chama atenção assim, no versículo, por exemplo, 20 aqui, que eles, né, onde eu concluí a leitura, né, para que sejamos também como todas as nações, o nosso rei poderá governar-nos, sair adiante de nós e fazer as nossas guerras. Né? Para que sejamos como todas as nações, né? É um caso assim do crente sendo influenciado pelo mundo em vez de influenciar o mundo. O sal não está funcionando, né? O sal não está funcionando. É o reverso, né, do que deveria ser, né? Né, porque eles estão pedindo para ser igual às nações pagãs. Cara, isso não dá certo. Eu estava ouvindo, eu não vou citar nenhum termo nem nada, até por uma questão de ética, mas eu estava ouvindo ontem. Aliás, eu não consegui terminar de ouvir porque estava muito ruim. Estava ouvindo um podcast que tem muitos temas teológicos que eu gosto, e aí o cara estava citando um caso lá, um caso qualquer lá, né, de feminismo e tudo mais, né. E aí apareceu lá umas temáticas lá bíblicas e tudo, e as meninas são até boas, eu gosto de ouvir elas também, nessa parte de teologia e tudo, né? E aí eles estavam falando, aí o cara vai e me solta no meio lá do podcast, falando, não, tá, mas será que não é que por causa do movimento, porque só para contextualizar, tem um movimento que é quase que uma espécie, entre aspas, de um feminismo cristão. Para mim isso é uma contradição de termos, né? Mas Sim. O que os camaradas estavam colocando dentro da igreja, né? Mas eles não estavam interpretando isso como feminismo, mas como feminilidade ou alguma coisa assim, tocando as palavras. A gente sabe como é que funciona a coisa, né? Toca a palavra, mas só toca o termo, mas o conceito é a mesma coisa, né? Aí o cara vai e me solta, mas será que Deus não está usando o lado de fora para influenciar o lado de dentro? Aí eu falei, obviamente Deus pode fazer e ele faz o que ele quiser. Ele faz o que ele quiser. Aí eu parei, tá, mas a parte lá do sal e a parte lá da lamparina que Jesus fala, tá onde? É o quê? Agora a lamparina tá vindo de fora para iluminar a igreja? O sal tá vindo de fora para salgar a igreja, para dar sabor para dentro da igreja? Ou inverteu agora no Novo Testamento? Mas como assim? Então é justamente esse caso que tá aqui. Todo mundo tem. Será que Deus não tá justamente usando as nações de fora para dar um rei de Israel? Não, peraí, você tá invertendo a Bíblia? Calma aí. Simples. E aí, simplesmente não dá, né? Então, assim, obviamente que Deus pode fazer o que ele quiser de novo, tá? Só que, assim, a gente não sabe o que Deus vai fazer. A gente sabe o que Deus fez. E aí, igual a gente trabalha, por exemplo, em economia, né? E a gente vai dar algumas definições disso. Economia, só um parênteses, tá? O Codecon e o Cofecon, se estiver ouvindo o nosso podcast, não somos economistas. Eu estou fazendo faculdade de economia, não tenho interesse de ser economista também, pagar a carteirinha, pelo menos não tenho esse interesse. Não nesse momento, do jeito que eu estou vendo como é que o Codecon daqui de Brasília está fazendo, eu estou em Brasília, as suas atividades e tudo mais, não me agrada nem um pouquinho, então eu não tenho intenção de fazer, quando eu terminar a faculdade, ser economista, tá? Porque economista é só quem paga a carteirinha, tá? Então eu não tenho intenção, tá? Fecha parênteses. Igual a gente faz na economia, né? Na economia, o que um economista deveria fazer, né? Na prática real? Ele deveria estudar a história, a parte da economia e ver o que aconteceu. E aí ele pode fazer algumas coisas que a gente chama lá em matemática, projeções. Faz uma projeção, faz uma coisa e outra. Mas projeção, olha, dada a situação do jeito que está, se continuar do jeito que está, vai acontecer isso, isso, isso e aquilo. Isso não é, e não deve, e não deveria ser a tal das, como é que é a expressão? Práticas não, ações públicas para governantes fazer besteira na economia, tá? Não é para fazer isso, tá? É só as projeções que, dada a coisa do jeito que está, se continuar, vai ser assim, porque o cara está olhando para o passado. Da mesma forma, a gente sabe do que Deus, vamos dizer assim, faz e projeta o que Deus pode fazer, baseado no que Deus fez. Do que Deus fez a gente sabe. A gente lê na história, lê na Bíblia. E aqui, de novo, a gente olha para a história de Israel, todo esse contexto que eu falei dos juízes, a coisa está funcionando. Aí o cara vai e olha para o lado.
Será que Deus não está usando as nações do lado para dar um rei? Bom, dado o livro de Juízes e dada a história de Israel inteira, não mesmo, tá? Não é. E pior, mais do que isso, volta um pouquinho aí nos textos, só para você ver, que vai acontecer o seguinte, olha, Samuel tá velho, tá indo embora. Aí, qual que é a consequência natural? O que já estava acontecendo antes. Cada um vive a sua vida do jeito que estava indo. Mas isso não é bíblico? Está escrito. Né? Está escrito bem aqui na frente. Cadê o versículo 7? Aí Deus vai lá e fala para Samuel, Samuel, seguinte, ouve tudo que o povo está falando. Por quê? Eles não estão rejeitando você. Você está morrendo, eles não estão rejeitando você como juiz e pedindo um rei para ser igual às outras nações. Estão rejeitando a mim. Então veja, aí pega o paralelo lá no versículo que fala, desde a época que saiu da terra do Egito até o dia de hoje, cadê que é o versículo 8? Conforme a todas as obras que fizeram, desde o dia que os tirei, Deus falando, do Egito, até o dia de hoje, na idade ali falando com Samuel, até o dia de hoje, a mim me deixaram, e a outros deles serviram, assim também fizeram a ti. Traduzindo para o português, olha, a coisa estava funcionando, dava uma descambada por um lado, dava uma descambada por outro, levantava um outro juiz para salvar, que é todo o livro de Juízes, mas a coisa estava indo. Só que agora eles subiram de nível, agora não estão rejeitando mais só o juiz que eu coloquei, estão rejeitando a mim. Está escrito assim, em bom português, a mim me deixaram. E assim também fazem a ti. Ou seja, me largaram, agora estão te rejeitando e estão pedindo um rei. Esse rei vai vir da onde? Não é da sua parte, não é da minha parte. Está escrito no texto. E aí o próprio Deus vai falar, passou isso e tudo mais. E aí no versículo 9, agora pois, Deus continua falando, ouve a sua voz, a voz do povo, porém, só que é o seguinte, você vai ouvir? Vai, mas você vai protestar solenemente, ou seja, numa questão oficial, você vai entregar isso de forma oficial. E declara qual será o costume, o que o rei vai fazer. Quando o rei, que não é um rei da minha parte, que eles querem escolher, o que esse rei vai fazer? Tá aí dá a lista quase que das maldições lá de Deuteronômio, tá? Então o rei, ele vai, vamos resumir todos os versículos que estão aqui, o rei vai fazer o que ele quiser, do jeito que ele quiser, não de acordo com Deus, não de acordo com a lei, não de acordo com o Pentateuco, com a Torá, nada disso. É do jeito que ele quiser, vai pegar ele quem ele quiser para servir ao exército. Olha, exército obrigatório. Já está aí, o serviço militar obrigatório. Serviço militar obrigatório. Já está dentro. Né? Já começa aí. Né? Então, assim, o cara vai fazer o que ele quiser, vai fazer a bagaceira que ele quiser. Porque rejeitaram a mim. E aqui também um detalhe, né, por exemplo, até lembrei também nesse mesmo versículo 20, ele que é tão pequeno, mas e fazer as nossas guerras, né, né, porque os juízes eram levantados para defender Israel, né, das invasões. Não é para fazer guerra. Cara, assim, vai fazer guerra para quê? A pergunta já começa, vai fazer guerra para quê? Porque assim, a gente olhar o histórico, e aí a gente está com a cabeça lá, a gente não está com a cabeça na monarquia ainda, a gente vai chegar na monarquia, a gente está na cabeça ali de Samuel, com os anciãos ali, que são os líderes e tudo mais, a gente está nesse contexto ainda. Qual que é a ordem de Deus com relação à questão ali da parte geográfica? Olha, o negócio é o seguinte, a terra já está dividida, não está toda conquistada, a gente vai ver isso inclusive em períodos posteriores ali, inclusive dentro da monarquia a gente vai ver isso, não está toda conquistada. Ok, o que tem que fazer? Conquistar a terra. Cada um faz a guerra que tem que fazer, as suas famílias, o seu território, a sua tribo. Precisar de ajuda, chama a tribo do lado, se precisar de mais ajuda ainda, chama mais tribos para fazer. Mas assim, para fazer o seu, vamos dizer assim, a sua guerra interna, não é expansão territorial, não é imperialismo, que o conceito de imperialismo é você expandir imperialismo igual a gente teve, por exemplo, todo mundo lembra de todo o imperialismo
da Inglaterra, dos Estados Unidos e tudo mais, mas nunca lembro do imperialismo, por exemplo, que a gente teve na época da Segunda Guerra Mundial, que foi com o Hitler, por exemplo. Hitler e os nazistas, eles eram imperialistas, porque a ideia não era fazer algo nacional. Começa com o nacional-socialismo, mas o nacional-socialismo, que é um socialismo nacional, por isso que se chama social-nacionalismo, o pessoal parece que esquece disso, né? É um socialismo nacional, só que com vertentes imperialistas. Porque qual que é a primeira coisa que Hitler faz quando está ali no poder? Invadir o território do lado. Detonar a atual República Tcheca, na época era Tchecoslováquia, invadir a Áustria. E vai invadir lá a Rússia, e começa a fazer guerra no mundo. A Polônia, né? A Polônia, era a Polônia que eu estava tentando lembrar. Polônia. Invade a Polônia, mas invade para quê? Invade num sistema imperialista, tá? Ou seja, que é justamente, que é o que aconteceu também, e a gente sempre esquece muito disso, que a gente teve um outro imperialismo muito duradouro e até, entre aspas, equilibrado no sentido que ele já tinha os seus territórios formados, que é a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, que vai cair, entre aspas, que até hoje não caiu, né? Vai ser um outro assunto, e na queda do Muro de Berlim, onde ele pega um monte de países, a Rússia invade durante o período da Segunda Guerra Mundial, numa expansão imperial. A Rússia invade não é a Ucrânia de hoje, que também está fazendo a mesma coisa, tá? Eu estou falando do século passado, numa espécie de imperialismo. O que o povo de Israel está querendo fazer, toda essa digressão que eu estou querendo colocar aqui, é justamente nesse versículo 9, não é fazer as nossas guerras no sentido de ajudar localmente, porque localmente cada um se vira. É fazer imperialismo, expansão territorial. Porque é isso que um rei, um império, um reinado, e isso inclusive vai acontecer em outros casos futuros que a gente vai ver, é isso que um rei faz. Ele faz uma expansão territorial, faz as guerras. É isso que está na cabeça dos anciãos, né? Em linhas gerais, é isso que o povo está querendo. Rejeitar a Deus, rejeitar o regime, entre aspas, que se tinha anteriormente, né? Que é esse período dos juízes, aonde a gente pode até chamar, entre aspas, né? É um pouquinho meio forçado fazer isso, tá? Mas dá para chamar, assim, que é quase um período de teocracia, né? Sim. Que você tem o próprio Deus governando o povo de uma forma direta. Ah, mas não tem Jerusalém, não tem o templo, só tem um tabernáculo. A coisa não estava completa ainda, né? Ainda precisava de mais um tempo para terminar de se desenvolver, né? E aí acaba que com esse monte de limão aqui, Deus vai lá e faz uma limonada em cima do povo, né? Fala, tá bom, vocês fizeram, e é o que a gente vai ver nos episódios seguintes, né? A questão do reinar, do período, do início do reinado, só pra gente, assim, vamos pegar o período do rei Saul, só pra gente ver que isso aqui que Deus disse que iria acontecer, aconteceu em Saul. Aí tem lá alguns problemas, e aí Deus acaba colocando um rei segundo o seu coração. Aí a coisa muda um pouco de figura. Porque, assim, a coisa já estava debandada, já estava uma bagunça geral. Aí Deus fala, vamos dar uma organizada nisso aqui. Aí começa a dar uma organizada. Só que aí organiza para lá em Roboão desorganizar, e aí acabou, velho. Aí desorganizou de lá, e até hoje nunca mais se organizou nada ali nas terras de Israel. E eu vejo até essa decadência que tem até hoje, e hoje em dia tem diversos fatores políticos, sociais, dentro do Estado de Israel moderno de hoje, eu praticamente vejo que o começo está aqui. Está no final de Juízes, no início de Samuel, quando o povo, vamos dizer assim, rejeita Deus e quer um rei, né? E quer fazer isso, né? Sim, que vai começar essa centralização, né, de poder e aí dizendo a coisa mesmo, e aí começam assim os impostos aqui, porque né, tomará o melhor da sua terra, dizimará, né, a sua vinha, o melhor da sua vinha, etc. É uma coisa absurda, porque no período de Juízes era pela própria identidade religiosa, todo mundo tinha o compromisso de
sustentaram, no caso, os sacerdotes, né? Os sacerdotes, a tribo de Levi, né? Que não tinha terra, né? Isso, a tribo de Levi, que era mas era, de novo, fazendo anacronismo, era como se fosse uma espécie de governo privado, porque ninguém era preso por não dizimar. O máximo podia ser como uma remoção física, trazendo para os termos do Ropa, né? Uhum. se não pagasse o dízimo, mas não é uma questão de, né, sonegou imposto, vai não tinha, né? Não tinha, era a questão de sacrifícios, né? Questão de sacrifício, uma questão, um acordo, vamos dizer assim, como que voluntário, né? Porque tinha essa identidade religiosa entre as tribos, né? O Pentateuco, a união mediante o Pentateuco. E os levitas, eles não tinham terra, vamos dizer assim, por herança, mas eles tinham as cidades, né? Eles tinham as cidades de refúgio que eles acabavam coordenando, e eles eram sustentados. A gente lembra, por exemplo, que Deus pediu os dízimos e as ofertas para montar o tabernáculo, né? Para montar lá os utensílios, os móveis e tudo mais. Só que aí, quando chegou no valor, vamos colocar assim, no valor monetário, entre aspas, para montar o tabernáculo, o que Deus falou? Moisés, fala para o povo parar, não é para doar mais nada. E aí o povo fez o quê? Parou com os dízimos e as ofertas. Pararam, simplesmente parou. E aí a gente tem a instituição da parte dos sacrifícios lá, que a gente tem, né? A questão do... Se bem que tem uma certa discussão com relação a isso, né? A gente não vai entrar muito em detalhes aqui, porque teria que fazer uma pesquisa bem mais aprofundada em relação a isso, né? Parece que nesse período aqui o povo não ia tanto a questão de fazer o sacrifício em si. Porque o que acontecia? O cara, quando ia fazer o sacrifício, estava lá no livro de Levítico, né, bem detalhado, ele fazia o sacrifício, uma parte era queimada e tudo, por causa do sacrifício, a gordura, e tinha as outras partes do animal que não eram queimados, ficava para o sacerdote, e está lá explícito, para o seu sustento. Então, assim, era muita gente fazendo sacrifício, e é claro que nessa muita gente tinha muito alimento, tinha muita carne, e aí você não tinha sacrifícios apenas de carne, mas também tinha sacrifícios de manjares, de comida mesmo, de cereal e tudo mais. E aí uma parte era queimada, como oferta ao Senhor, e a outra parte servia de sustento para o sacerdote. Ou seja, não era uma espécie de imposto, de dízimo, qualquer coisa do tipo. Já era algo que o cara era obrigado a fazer por causa do seu ritual religioso, para fazer a questão do pecado, que a gente não tem a morte de Cristo ainda. Então ele tinha que fazer isso, e aí, por meio disso, Deus fazia um trabalho quase que duplo em relação a isso. A parte de encobrir o pecado, que o cara era obrigado a fazer, porque senão Deus passava a faca nele, e aí Deus ainda aproveitava, vou cobrir teu pecado aqui, mas ainda vou aproveitar a viagem e vou sustentar os levitas e os sacerdotes. E eles tinham isso, né? Eles tinham essa sobrevivência. Aí entra uma certa discussão, porque o pessoal compara o período pós-cativeiro babilônico com esse período aqui, dizendo que lá no período pós-cativeiro babilônico, os sacerdotes, os levitas, passavam dificuldades, passavam fome e tudo mais, e aí começavam a fazer o que estava lá no livro de Malaquias, por exemplo. O sacerdote começava a roubar. Tem discussão com relação a isso, porque ali no livro de Malaquias parece que dá uma ideia de que o sacerdote fazia isso mais por uma questão de corrupção do que por uma questão de passar necessidade. E jogar isso agora para esse período do juízo e tudo mais, bom, primeiro a gente não tem nenhum indicativo em nenhuma parte do texto bíblico para dizer que os sacerdotes e os levitas passavam necessidade, porque senão já tinha algum texto meio que semelhante a Malaquias de uma certa corrupção com relação a isso. O texto não dá esse indicativo, né, que tinha isso. Então, tem essa discussão, mas é uma discussão bem mais detalhada e tudo mais, mas assim, vamos trabalhar com os termos, ou com a história normal, com os acontecimentos normais. O cara levava o sacrifício, Deus atendia aquele sacrifício para encobrir o pecado e ainda sustentava os que, entre aspas, nem tinham terra. Ou seja, Deus cuidava de todo mundo. Tinha lá suas brigas e tudo mais, o pecado e tudo, bom, você sempre teve, hoje em dia está muito pior,
O fator humano, né? Sempre o fator humano. Fator humano, mas a coisa funcionava. Funcionava tão bem que a hora que esses malucos pedem um rei, Deus se revolta. Tá aqui, ó, cadê no texto? Versículo 6. Porém, esta palavra, ou seja, os anciãos pedindo um rei a Samuel, Samuel, você vai morrer, então bota um rei pra gente, tá? Esta palavra pareceu mal aos olhos de Samuel, tá? E ainda tem uma outra expressão, cadê? Essa aqui foi de Samuel, mas tem outro que acabei perdendo, tá? Mas, em linhas gerais, isso aqui pareceu mal aos olhos de Samuel e a Deus pareceu o quê? Rejeição. Rejeitado. Qual que é o termo bíblico para rejeição? Né? Ou o conceito, de uma forma mais ampla? Idolatria. O camarada rejeita a Deus, ele não fica sem Deus, ele vai para os outros deuses. Rejeitou a Deus como rei, vai para um outro rei. E o que vai acontecer? Está aqui a listinha da maldição. Né? Então, só dá ruim. Israel só fez besteira, velho. Nesse ponto aqui, não tem como nem passar a mão, não. Como é que é passar pano, não, né? Sim. E essa questão dos dízimos aí que nós estávamos comentando para sustentar os levitas, pode até cair mesmo na questão fazendo também, né, uma analogia com o direito costumeiro, né? Direito costumeiro. Porque era um costume daquele povo. Era um costume Era um costume, exatamente, né? Poder, assim, fazendo essas... também uma analogia com uma boa dose de anacronismo, mas... Não, mas dá até para colocar mais substância nisso, porque é o seguinte, o Pentateuco, a lei, era uma lei cerimonial, as festas e tudo mais, era uma lei religiosa, você tem lá os rituais e tudo, e era também uma lei civil, porque ali a gente tem muitos preceitos civis e tudo mais. Então, assim, era o que regia a sociedade de forma jurídica e de forma religiosa. A gente tem o mesmo código, vamos dizer assim, para as duas coisas, né? Então, dá para colocar isso, o direito costumeiro aí, era retirado, o juiz retirava o direito, revelava o costume a partir da lei, exatamente a partir da lei, né? Aí você rejeita isso e vai ter o quê? Bom, cenas dos próximos episódios. Bomba, só vai ter isso, cara. Só vai ter bomba depois, viu? Aí entra o direito positivo. Aí entra o direito positivo e aí o caldo. Aí o caldo engrossa, mas engrossa com força, viu? Mais algum detalhe, Thiago, que você queria ter em mente? Não, acho que abordamos aí de forma geral, assim, né, o que nos propomos, né, para o episódio, né, acho que... A ideia nossa era começar o 1 Samuel capítulo 8, né, o início do fim do Estado, né, e... Então, só para completar, eu vou deixar aqui também na descrição desse episódio, eu estava procurando desde o episódio anterior, mas eu só fui encontrar agora, um texto em português, tá, lá da biblioteca Charles Spurgeon, tá? É o link da internet, então é aberto, tá gratuito aí, um texto que está em português que vai trazer um pouquinho de cronologia do período dos juízes, tá? É um texto de 18 páginas, está em português, está bem tranquilo de ler, está bem fácil de ler, porque ele tem uma tabelinha lá na página 17 desse link, que é o que eu estava procurando de uma forma mais detalhada, que é o período dos juízes, inclusive com data. E aí tem as datas até um pouquinho, vamos dizer assim, um pouco mais precisas, né? É claro, trabalhar com data em arqueologia, a gente está falando de data hoje, 1375, morte de Josué, amanhã na arqueologia se acha um monte de coisa, já virou esse aqui de cabeça para baixo, tá? Mas, assim, com a boa dose de uma margem de erro, é uma tabelinha até interessante com relação à questão do período dos juízes, tá? É bastante geral, tá até boa, tá? Então depois vocês podem dar uma olhada nisso, também aqui no
na descrição do episódio eu vou colocar os 2 livros do André Heinck, tá? Os Outros da Bíblia e Aqueles da Bíblia. São livros, estão em português, tão excelentes, só que ele é muito mais amplo, tá? Eles, nesses livros vão tratar um pouquinho mais da questão dos povos ao redor de Israel. Por que ao redor de Israel? Porque Israel queria ser igual a eles, né? Então, assim, já que queria ser igual, você tem que entender como é que... O que eles queriam ser igual aos outros povos, né? De pegar um rei para ser igual. Então, o André Heinck vai falar desses outros povos que são citados no texto bíblico, e também o curso lá do professor Xavier, do curso de Direito, Direito, História e Filosofia, tá? Ele praticamente divide o curso todo nessas 3 partes. Excelente, cara, excelente, é muito bom. E o Xavier, ele fala de um jeito que não tem nada a ver com a área das ciências sociais, e eu assisti esse curso já bem antes de começar a faculdade de economia, agora que eu estou aprendendo a parte social, até eu entendi, tá? Então, assim, tá uma didática muito boa, viu? Excelente então, curso mesmo. Então é isso, senhores. Então a gente se encontra aí no próximo episódio. A gente está vendo, no momento que estamos gravando isso, ainda a gente está acertando ainda direitinho a balança da questão da periodicidade e tudo mais. Eu não sei se a gente vai deixar mesmo semanal, caso você esteja ouvindo isso semanal, ou quinzenal, mas de qualquer jeito, no próximo episódio a gente se encontra novamente aí para falar um pouquinho mais. Aí no próximo a gente vai falar um pouquinho mais sobre o período dos reis, ou o período da monarquia em Israel. Certo? Então até isso e até a próxima. Até a próxima. E se você gostou desse episódio, não deixe de avaliar no Spotify com 5 estrelas ou deixar o seu like no YouTube, caso você esteja ouvindo por aí. E também não deixe de ativar as notificações para você ficar por dentro dos próximos episódios, tanto no YouTube quanto no Spotify. Até a próxima.